Esse é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em 2015, no plenário da Corte, durante seu voto na ação direta de constitucionalidade número 1923. Foi um voto longo, mas assim, muito importante sobre um tema que afeta a vida de grande parte da população brasileira. Bom, deixa então eu traduzir e contextualizar aqui para você. Em 1998, dois partidos políticos, PT e PDT, que naquele momento eram oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, entraram com uma ação no STF alegando ser inconstitucional que organizações sociais fossem contratadas por governos para gerir serviços públicos, como por exemplo na área da saúde ou na área da educação. 17 anos depois, em 2015, finalmente então essa ação foi julgada pelo Supremo, que decidiu pelo contrário. O plenário da Corte entendeu que a lei das organizações sociais é sim constitucional. Mas o que vem a ser exatamente uma organização social? Que tipo de serviços ela presta? Por que elas são importantes no contexto da sociedade brasileira? Elas são públicas ou privadas? Como essas organizações lidam com questões de governança, transparência e responsabilidade? Pera, calma, que no episódio de hoje vamos entender um pouco mais desse universo numa super conversa que tivemos com Rodrigo Brandão. Ele que é diretor jurídico do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Léo Marques e esse é o Conexão INTS, o seu podcast sobre gestão, saúde e tecnologia, uma produção original da comunicação corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Então, para ficar todo mundo na mesma página, vamos começar pelo começo, né? E o Rodrigo, ele explica pra gente o que é exatamente uma organização social. A gente vai evitar falar o juridiquês aqui para traduzir da melhor forma possível para o nosso público o tema. E aí uma coisa que é muito básica e que as pessoas precisam entender melhor é o que é em si uma organização social. Então eu queria que você explicasse pra gente de uma forma bem prática, objetiva, não jurídica, o que é uma organização social, porque às vezes confunde muito para o público o INTS. O INTS assume a gestão de um hospital, mas não é público, não. Como é isso? Todo mundo sabe que a sociedade vive em 3 setores hoje em dia. O primeiro setor é o clássico, o poder público. É a prefeitura, é o governo, são os órgãos desses entes públicos. O segundo setor é o privado. Qualquer mercado, posto de gasolina, enfim. Tudo que é privado é segundo setor. E aí surge o terceiro setor, que é o quê? A mescla dos dois. É uma entidade privada, só que ela não tem fins lucrativos, ela não visa lucro. Por isso que ela tem um pedaço do segundo setor e um pedaço do primeiro setor. Então ela se transformou no terceiro setor. Só que muita gente que se confunde acha que qualquer entidade do terceiro setor é uma organização social. E não é. 90% das entidades do terceiro setor são associações, como um condomínio, um sindicato, um clube de futebol. É uma associação de pessoas. Ao longo da existência dessa associação, você vai recebendo títulos. E um dos títulos que o INTS tem, além, dentre outros, é o de organização social. Então, lembra que eu falei de uma lei de 98? Essa lei de 98, ela prevê alguns requisitos. Então, para uma associação receber esse título de organização social, ele precisa preencher aqueles requisitos. Uma vez preenchendo, ele ganha esse título e aí ele ganha o nome, organização social. Bom, então em resumo, para você fixar aí na sua mente, é o seguinte: uma organização social, ela é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo realizar ações em benefício da comunidade, basicamente.
Aqui no Brasil, elas são regulamentadas pela Lei de número 9.790/99 e são reconhecidas como OSC, Organizações da Sociedade Civil. E assim, elas podem exercer atividades simples, né, como pessoas que se unem para oferecer aulas de reforço escolar para crianças carentes numa determinada região, por exemplo, mas também atividades complexas, com estrutura empresarial, inclusive, né, podendo fechar contratos de gestão com entes públicos para, por exemplo, administrar um hospital, um posto de saúde, uma unidade de atendimento básico da família. O Rodrigo traz uma contextualização histórica muito importante sobre o tema. Mas quando é que foi que começou esse trabalho das organizações sociais no Brasil? A partir de quando se regulamentou isso em termos de legislação para que essas organizações pudessem atuar? Isso é importante porque as pessoas acham que as organizações sociais são novas. Na verdade, a figura da organização social, ela remonta lá desde 98. O Estado brasileiro, né, de um modo geral, ele passou por um processo de publicização dos serviços públicos. O que é isso? Delegar para entidades privadas a execução de determinados serviços públicos. E o primeiro dele, ou os 3 primeiros serviços públicos que foram regulamentados, sendo possíveis de delegar para o poder privado, as entidades privadas, foram a saúde, a assistência e a educação. Então, em 98 veio a primeira lei que regulamentou esse programa de publicização de serviços públicos. Em 99 veio a lei que regulamentou a relação com as OCIPs, que são as entidades sociais privadas. E daí foi evoluindo o entendimento de como seria essa relação entre o poder público e a entidade privada, sem fins lucrativos. Até que em 2015, essas leis todas foram levadas à apreciação do STF para verificar se elas eram constitucionais ou não. Porque mesmo tendo na Constituição uma regra que previa a possibilidade da saúde e da assistência social e educação em caráter complementar ser explorada pelos privados, pelas empresas privadas, preferencialmente sem fins lucrativos, ainda havia uma discussão muito grande se a forma como foi colocada na legislação específica, ela era constitucional ou não. Bom, então como a gente viu no começo do episódio, sim, é constitucional. Uma organização social pode sim ser contratada por governos para gerir serviços públicos. Mas como é que funciona esse mecanismo de gestão? Rodrigo, que é diretor jurídico do INTS, hoje uma das grandes organizações sociais do Brasil, nos ajuda a entender. De modo prático, como é que funciona então um contrato de gestão? Quando um contrato é vencido pelo INTS, qual é a dinâmica que faz ali ele operar? Essa pergunta é interessante porque todo mundo pensa assim, o contrato, então são interesses divergentes, né? Cada um de um lado, puxando um pouco a sardinha para o seu lado. Mas não é o seguinte, apesar do nome ser contrato de gestão, é uma parceria. Não existe briga, não tem contradição entre os interesses do poder público e da organização social contratada para gerir fazer um contrato de gestão, executar um contrato de gestão. Então, ele parece muito mais com uma parceria, um convênio em que tanto o poder público quanto a organização social vencedora, eles seguem no mesmo caminho, tem uma diretriz única, um objetivo único. Então, como eu falei anteriormente, o poder público ele faz a definição das diretrizes, metas, ele prevê, ele planeja como será aquela unidade. E a organização social vencedora de um contrato de gestão vai executar aqueles serviços, sempre à luz daquele planejamento, daqueles objetivos, daquelas metas. Então, o contrato de gestão nada mais é do que uma parceria entre o poder público e a entidade privada. Não se confunde com a PPP, que é parceria público-privada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A parceria público-privada, o privado pode ter lucro, ele pode cobrar. O contrato de gestão, não. Ele é delegatário de um serviço público e é 100% gratuito para a população. E a entidade contratada não pode ter fins lucrativos.
Agora sim, quando a gente se debruça a pesquisar mais sobre esse tema, os maiores embates na esfera pública sobre as organizações sociais é a respeito de sua viabilidade financeira para os cofres públicos. Então repare, se um governo ou uma prefeitura pode fazer a gestão direta de um hospital, de um posto de saúde ou uma UPA, por que então delegar isso a um ente privado? Eu comecei, na verdade, o papo com o Rodrigo trazendo justamente essa questão. Por que o poder público... Por que é melhor para o poder público contratar um OS e não fazer uma administração direta, por exemplo, de uma unidade de saúde? Léo, excelente pergunta. O que é que acontece? A gente sempre fica nessa discussão. Gestão direta ou gestão indireta? E isso se provou ao longo dos anos que a gestão indireta, ou seja, a gestão delegada a uma entidade privada, ela se mostra muito mais assertiva, muito mais eficiente. Por quê? O poder público, a administração pública, ela tem algumas amarras naturais por ser administradora de um dinheiro público, dinheiro das pessoas, dos contribuintes. Então, essas amarras são previstas em lei, então, contratação, seleção de pessoal, todos têm procedimentos muito rígidos, muito duros. E isso não se aplica de forma tão rígida às entidades privadas que são delegatárias desses serviços públicos. No caso especificamente do INTS, quando ela assume uma gestão de uma unidade de saúde, nós precisamos atender algumas exigências legais, mas não tão duras quanto ao poder público. Então, a gente precisa fazer uma seleção de pessoal pública, publicizada, na verdade, impessoal e objetiva, mas não é um concurso público. Esse pessoal que nós contratamos, ele é contratado via CLT, são empregados do Instituto e não interfere no limite da lei de responsabilidade fiscal que é imposta ao gestor público. Isso é uma série de outros aspectos. Por exemplo, a assertividade na contratação de um fornecedor, de um equipamento, na contratação de uma locação de um tomógrafo, por exemplo, para uma unidade de saúde. O poder público demora muito para fazer isso. E a tecnologia hoje, ela muda muito rápido. E as organizações sociais, ela tem essa disponibilidade, essa possibilidade de substituir de forma muito mais rápida para poder acompanhar a evolução e aí sim prestar um serviço de qualidade para a população. Atualmente existem cerca de 150 OSs em todo o país, atuando em áreas como hospitais, postos de saúde, unidades de pronto atendimento e também laboratórios. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde é uma delas, e hoje o INTS possui cerca de 10 contratos de gestão em 5 estados brasileiros e é responsável pela administração de mais de 100 unidades de saúde que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS. E para entender melhor ainda esse universo, eu perguntei para o Rodrigo sobre como o Instituto, após 13 anos de atividades, de atuação, como é que ele chegou nesse estágio atual, sendo então responsável aí pela gestão de quase 1.000 leitos dentro do SUS. Desses contratos, o que é necessário para que o INTS vença essas licitações e ganhe esses contratos? Diante dessa natureza do contrato de gestão, que é mais uma parceria do que um contrato, a gente nem pode chamar muito de licitação. É um processo de seleção especial, porque é uma entidade sem fins lucrativos. Quando você coloca na vala comum de licitação, a gente chama, obviamente, de licitação para as pessoas entenderem. Mas quando você coloca na vala comum, você está comparando com as pessoas, as construtoras que vão fazer obra, a pessoa que vai fornecer mão de obra de porteiro, limpeza, que visam lucro. Então, o processo de seleção de uma organização social para a celebração de um contrato de gestão é o chamado de chamamento público, em que o poder público, ele publica um edital definindo lá quais são as regras, qual tipo de entidade ele quer contratar, o que é que ela precisa ter para ser contratada, todos os atestados de capacidade que ela precisa ter, ou seja, para demonstrar que ela é apta a executar aquele tipo de serviço que está sendo delegado ao poder à entidade privada. O procedimento é parecido com a licitação? Sim, muito parecido. A própria lei de licitação ela é utilizada como um exemplo, vamos dizer assim, um parâmetro para esse processo de chamamento público. E uma vez consagrada, passado todas as fases desse processo de chamamento público, aquela empresa que apresentou
num conjunto, a melhor proposta com o melhor preço é sagrada vencedora. Não necessariamente é sempre o menor preço e não necessariamente sempre é o melhor projeto. Tem que ser uma combinação de preço, obviamente, que o poder público não está limitado, tem um orçamento limitado, mas também a capacidade de executar. Por isso que não raro a gente vê empresas que apresentam preços mais baixos, mas na hora que você vai identificar o projeto ou a capacidade dela de executar aquele serviço, não tem como. Então ela diminui um pouco a nota, porque tem pesos diferentes, e aí ela não é necessariamente a vencedora. O mais recente contrato de gestão que o INTS vai assumir agora é a maternidade de Aracaju, não é isso? E a UPA de Suzano. E a UPA de São duas Suzano. ao mesmo tempo. Me conta então como é esse trabalho prévio que é feito por vocês até que chegue lá o resultado de vitória desse contrato. Como é que vocês trabalham para conseguir alcançar isso? A participação do INTS nesses processos de chamamento público é sempre em conjunto. O jurídico não participa sozinho, participa em conjunto com a diretoria de projetos de Luciana Peixoto e a diretoria de contratos de Fábio Finamori. Então, no primeiro momento, a diretoria de contratos de Fábio Finamori, ele identifica a oportunidade, um processo que foi aberto, verifica a viabilidade para a participação do INTS e, uma vez definido isso, passamos a atuar em conjunto a diretoria de projetos e a diretoria jurídica. Nós vamos analisar todo o edital, verificar todos os requisitos, todos os documentos que a gente precisa apresentar no processo, e aí nós montamos a documentação e vamos participar das sessões. Sempre em conjunto, uma pessoa do jurídico e uma pessoa da diretoria de projetos. Esse processo é relativamente demorado, tem a fase recursais, de recurso, uma eventual empresa que não tenha sido prejudicada. E, uma vez consagrado o vencedor do processo, nós somos convocados para poder celebrar o contrato de gestão. Esse contrato vem para a diretoria jurídica faz análise de se está todo em conforme com o edital, com a minuta que estava no edital, com a nossa proposta, isso também, obviamente, em conjunto com a diretoria de projetos. E, uma vez estando tudo ok, nós celebramos o contrato de gestão e aí eu brinco que eu passo o bastão para a equipe de Luciana Peixoto, que é a parte de implantação e monitoramento. Uma das grandes críticas para as organizações sociais é que elas não estariam sujeitas à mesma fiscalização e controle que os órgãos públicos estão, né? O que pode levar a problemas de transparência e também de prestação de contas. E eu trouxe esse aspecto para Rodrigo e ele traz pontos muito interessantes. Vamos ouvir. Uma vez então vencido aí esse processo o INTS passa a atuar na unidade, quais são os órgãos de controle que fiscalizam aí esse trabalho que é exercido por uma organização social, no caso aqui o INTS? Eu fico brincando sempre que é uma sopa de letrinhas, esses órgãos de controle. MP, que é Ministério Público, MPT, Ministério Público do Trabalho, TCE, Tribunal de Contas do Estado, a depender do local, tem o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município, além dos outros internos da Prefeitura e CGE e CGU. Controladoria Geral do Estado ou Controladoria Geral da União. Para lidar com esses órgãos de controle, a diretoria jurídica, inclusive, tem uma coordenação específica, que hoje é capitaneada por Cíntia Santos, que ela é coordenadora de relações institucionais. A atuação dela ela é focada justamente na atuação com os órgãos de controle e com o próprio ente contratante. Então, a gente, toda vez que ganha um contrato, nós vamos até o local, nos apresentamos para todos os representantes desses órgãos de controle, dizendo, nós somos o INTS, apresentamos nossas credenciais, informamos que não estamos ali de passagem, temos uma história, temos uma capacitação que nos habilitou a prestar aquele serviço naquela localidade e mais importante, abrir um canal de comunicação direto. Porque, obviamente, esses órgãos de controle vão receber denúncias, vão receber reclamações e, não raro, eles agora já entram em contato diretamente com a gente.
Pois é, no nosso episódio de número 5, eu conversei com Ian Cunha, que é fundador e atual superintendente-geral do INTS, e ele falou bastante, né, sobre os 13 anos de atuação no Instituto e abordou um pouco sobre esse aspecto da visão de longo prazo, como foi mencionado por Rodrigo. Vale muito a pena você ouvir, volta no feed aqui para dar esse play. Mas continuando o papo com o Rodrigo, ele trouxe mais evidências que comprovam esse amadurecimento do INTS como uma das maiores OSs aqui no Brasil. De lá para cá, então eu queria que você trouxesse para a gente quais foram, muitos contratos já passaram, né, pelo Instituto. Nesse período, então, o que é que você pode elencar para a gente aqui de aprendizados mesmo? Como o Instituto amadureceu nesse período? O que é que você, na sua perspectiva jurídica, pode trazer para a gente? Essa pergunta, às vezes, a gente precisaria ficar aqui um tempão. Porque desde 2015, quando eu conheci o INTS, a evolução é absurda. Em todos os sentidos. Até o tamanho do próprio Instituto, mas principalmente o olhar do Instituto enquanto entidade que precisa ser bem gerida internamente para poder conseguir gerir um hospital de forma mais assertiva, mais austera. O jurídico, eu sempre brinco que o jurídico ele é um setor marcante aqui do INTS, porque ele já teve várias formatações. E hoje a gente conseguiu ter uma formatação que a gente cresceu e a gente consegue atender todos os contratos de gestão ao mesmo tempo com uma equipe bastante reduzida. A forma de gerir, os controles, os fluxos, os sistemas de gestão que o INTS implementou de lá para cá são referência. E eu, particularmente, eu falo com uma certa propriedade. Eu participo de muitas reuniões em secretarias, em outros estados, outros municípios, e toda vez que eu participo de uma reunião, eu vejo quão na frente o INTS está em termos de gestão. Eu fico brincando que aqueles pilares que Ian, nosso superintendente-geral, sempre fala, principalmente aquela visão de longo prazo, a gente vê na prática isso. Rodrigo chegou na diretoria jurídica do INTS em 2017, então de lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive uma pandemia, né, que acabou acelerando o processo de crescimento do Instituto com a administração de vários hospitais de campanha contra a Covid-19, mas antes de Rodrigo chegar aqui, ele, que é advogado formado pela Universidade Católica de Salvador e administrador formado pela UFBA, já tinha experiência em escritório de advocacia e também com gestão pública. Ele foi assessor jurídico do ex-secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas. Ultimamente eu participei de um grupo de trabalho lá em São Paulo com as maiores organizações sociais do Brasil, dentre elas o INTS. Quando nós fomos discutir sobre modelos de gestão, sistemas de gestão, o INTS estava anos-luz na frente de empresas grandes que são referências nacionais. Então, vários detalhes que somados, você transforma o INTS como referência. Você já teve aqui a oportunidade de entrevistar Luciano, o diretor de TI. Então, essa parte de tecnologia que o INTS vem implementando, os sistemas, é tudo online hoje em dia, os processos são todos regulamentados, todos auditáveis, enfim, dá uma segurança para quem quer que seja contrate o INTS sem ter medo de que não tenha algum tipo de amadorismo por trás. Entendi, já muito tempo já na estrada aí, lidando com essas questões, mas lidando também com o SUS, né, o SUS é um mundo à parte. E aí, com essa sua bagagem toda, essa sua experiência, eu queria que você trouxesse pra gente o que o Instituto, nesses anos todos que você está aqui, o Instituto tem feito visando mesmo no futuro, para aprimorar a sua atuação em termos de transparência, de gestão mesmo desses contratos. Qual é o trabalho que tem sido feito para o Instituto pensando no futuro? Excelente pergunta. Não sei se vocês lembram, quando eu falei um pouco lá no início sobre uma decisão do STF que declarou constitucional a lei de organização social, um dos requisitos que o STF definiu foi que, para ser constitucional, para ser válido um contrato de gestão, a organização tem que se submeter a algumas regras
do poder público. Como, por exemplo, como eu já mencionei também, processo de seleção de pessoal. Tem que ser um processo de seleção público, objetivo. Você não pode escolher a pessoa. Por isso que toda vez que nós temos uma implantação, se publica um edital com requisitos, tem um processo de seleção. Assim como o processo de fornecedor. A gente foi, ao longo do tempo, incrementando e implementando esses processos para poder o INTS conseguir a contratação de fornecedores da melhor forma possível, também de caráter pessoal, de caráter objetivo, público, tentando ao máximo a participação do maior número de proponentes possível, para que a gente consiga o menor preço, com o melhor serviço, e a gente consiga gerir de forma mais assertiva e austera uma unidade de saúde. Como eu falei também anteriormente, como você já camarote vivenciou as implantações da área de tecnologia, o INTS passou a ter portais de transparência nos sites da gente. A gente cria, na verdade, não no nosso site, a gente cria um site específico para cada contrato. Neste site, neste portal da transparência, nós colocamos todas as informações do contrato, desde o contrato propriamente dito, até a relação de empregados, a relação de contratos, todo o estudo financeiro, aquilo que é orçado, o que é executado, os repasses que são feitos pelo município ou pelo Estado para o INTS, aquilo que foi devolvido, os pareceres dos órgãos de controle sobre a atuação do INTS, os relatórios de execução das atividades. Então está tudo lá acessível para toda a população, mas principalmente para o poder público e para os órgãos de controle. Então, isso a gente veio aprimorando ao longo do tempo. Hoje, eu posso te assegurar que a transparência do INTS ela é louvável, inclusive. Só para você ter uma ideia, a gente tem, como todo mundo sabe, contratos em vários municípios e vários estados. Então, a gente está submetido a vários critérios de controle, vários requisitos de fiscalização, inclusive. O que a gente fez? Colocamos na mesa todas as exigências desses órgãos de controle e somamos todos. Então, o que um pedia e o outro não pedia, a gente também passou a apresentar no outro. Então, para que todos tenham um padrão do maior nível de transparência possível. Com vocês, então, Rodrigo Brandão, diretor jurídico do INTS. Uma aula, né? Agora, antes de encerrar, você já sabe, a gente atualiza as últimas notícias do Instituto. Como adiantamos na última edição, tem unidade nova na área. O INTS, em parceria com a Prefeitura de Suzano, inaugurou no dia 18 de março a unidade de pronto atendimento do Jardim Nova Revista. A nova UPA tem capacidade para 11 mil atendimentos por mês e disponibiliza aos moradores da região em São Paulo 23 leitos e 2 ambulâncias com atendimento em pediatria, clínica médica e ortopedia. No último dia 29 de março, a cidade de Salvador, capital da Bahia, completou 474 anos de história. Como forma de homenagear a cidade, o Instituto de Responsabilidade Social do INTS, o IRSI, promoveu uma super feira de saúde para a população da capital. Foram oferecidos gratuitamente serviços de oftalmologia, mamografia, auriculoterapia, saúde bucal, higiene básica e nutrição. Em Caucaia, a unidade de pronto atendimento no centro da cidade tem atendido casos de urgência e emergência odontológica 24 horas, de domingo a domingo, com demanda livre. A unidade recebe cerca de 420 pacientes por mês que procuram atendimento odontológico. A gente chega então ao final, mas fica o recado, deixe o seu like se você está ouvindo, melhor dizendo, pelo YouTube. Se você está no Spotify, deixe a sua estrelinha para que o nosso podcast chegue para mais pessoas. Compartilhe também esse episódio nas suas redes sociais, no seu feed, para que chegue para um público ainda maior. Esse episódio usou áudios da TV Justiça. Um grande abraço, valeu pessoal e até o próximo episódio.